Olá, eu sou Júlio Varela e esse é o projeto Teoria dos Números, uma aula para ensino fundamental anos finais, sexto ano, com o tema e o conteúdo de MMC e MDC. A ideia dessa aula é mostrar aos alunos a importância da matemática, para que a matemática serve, como ela pode ser uma importante ferramenta para o nosso dia a dia. Bom, para nós começarmos, a ideia é apresentar aos alunos uma situação, problema, para que nós possamos trazer a eles como que nós vamos usar matemática. Então nós trazemos esse problema aos alunos. Esse problema, inclusive, pode ser adaptado utilizando os próprios alunos da sala ou juntando duas salas ou situações semelhantes. E eu trouxe aqui para essa videoaula esse probleminha que é bastante interessante e vai servir muito bem para o nosso começo de conversa. No primeiro dia de aula de uma escola, a professora de matemática reuniu todos os alunos das 4 turmas do sexto ano no pátio. Com a ajuda de alguns professores, ela contabilizou que havia 72 meninas e 54 meninos. Ao propor uma dinâmica, a professora pediu aos alunos que se dividissem em grupos. Deveria ser a maior quantidade possível de grupos e que os grupos deveriam ter a mesma quantidade de pessoas, sendo a mesma quantidade de meninos e a mesma quantidade de meninas em cada grupo. Aí vem os questionamentos. Quantos grupos poderão ser formados? Qual é o total de aluno em cada grupo? Quantas meninas e quantos meninos haverá em cada grupo? Nesse momento, nós deixamos os alunos se reunirem em dupla, trio ou grupo para eles poderem discutir, formar questionamentos, trazer possíveis soluções, verificar por acerto e erro, ou criar algum método para poder resolver essa situação. Espera-se que os alunos consigam. Mesmo que não cheguem na solução ideal, eles devem chegar pelo menos em soluções viáveis. Talvez eles não consigam chegar na maior quantidade possível de grupos, mas devem conseguir encontrar. Eles vão perceber questões como divisibilidade por 2, por 3, por 6, por 9. Vão perceber que não dá para fazer 4 em 4. A ideia é que eles formalizem, formulem e tragam isso para a gente depois. E entre as soluções devem aparecer essas daqui. Essas são possíveis solução, lembrando que o que nós queremos é a maior quantidade. Nós queremos isso daqui, a maior quantidade possível de grupos. E que a solução disso, obviamente, vai estar aqui. A maior quantidade possível para que não sobre alunos, não fique com quantidades diferentes. Cada grupo é justamente 18 grupos com 7 alunos, sendo que desses 7 alunos serão 4 meninas e 3 meninos em cada um dos 18 grupos. E para que, se é caso eles chegarem a essa resposta, e dependendo, alguns cheguem, outros não, o que nós vamos fazer? Nós vamos elevar o nível disso daí. Nós vamos colocar uma situação que trabalhe com números maiores, porque 72 e 54 são números bastante simples, podem ser rapidamente obtidos pela tabuada. Então, nesse momento, a gente vai mais além. A gente vai levá-los a pensar de uma maneira mais direta, mais objetiva. E a gente vai propor esse problema agora com um número significativamente maior, que no caso, se houvessem 532 meninas e houvesse 456 meninos. E agora, se a quantidade que existe for muito maior, se os alunos que nós encontramos no pátio fossem muitos alunos, como é que seria possível separá-los em grupo? Qual seria a maior quantidade possíveis de grupos que poderiam ser criados? Nesse momento, nós esperamos que os alunos eles questionem, que eles falem que não tem como, que ficou muito difícil, que não dá para saber, que eles não vão conseguir solucionar o problema, para que nesse exato momento a gente apresente a eles a necessidade da matemática e apresentemos a eles que existem ferramentas que podem auxiliar e muito, que é o MDC, o máximo divisor comum,
e o MMC, que é o mínimo múltiplo comum para cada situação respectiva de problema matemático. E aí, antes de a gente explicar o que é exatamente falando pelos métodos de resolução, a gente vai mostrar o conceito disso daí. E para mostrar o conceito disso para eles, a gente vai apoiar em uma situação bem simplesinha. Números fáceis de pensar, 12 e 18, para a gente mostrar o que é o mínimo múltiplo e mostrar o que é o máximo divisor. Pois bem, se nós pegarmos os 12, pegarmos os múltiplos de 12, m de múltiplo, né, vai ser o zero. Muita gente despreza o zero, mas zero é múltiplo, né? Na verdade, zero é múltiplo universal. Aí 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, e isso aqui continua. Essas reticências significa que esse conjunto continua e não tem fim. Quando nós pegamos os múltiplos de 18, 0, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, isso aqui também vai continuar e não tem fim. E mostraremos aos alunos justamente essa questão, que nós temos aqui números que se repetem nos dois conjuntos. O zero, nós vamos ter depois o 36, nós teremos também o 72, nós teremos também o 108, e claro que se nós continuarmos desenvolvendo esses conjuntos, nós vamos encontrar muitos outros, na verdade, encontraremos uma infinidade deles. Como existem infinitos múltiplos comuns, nós precisamos do menor, do primeiro deles, que por sua vez, desprezando o zero, por que desprezando o zero se ele é o menor? Porque zero é múltiplo comum para todos os números, independentemente de quais sejam. Todo número multiplicado por zero dará zero. Então, zero é o múltiplo comum para todos, não necessariamente apenas para esses dois. Descartado o zero, a gente vê que o menor, o primeiro que aparece, é o 36. Então, ele é o menor, ele é o mínimo múltiplo comum, já descartado o zero, para esses dois elementos. De maneira similar, a gente vai fazer o conjunto dos divisores de 12 e o conjunto dos divisores de 18. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 2, 3, 6, 9, 18. E similar, vão aparecer números que se repetem. 1, 2, 3 e finalmente o 6. Desses que se repetem, não adianta querer pegar o menor. Por quê? Similar ao zero, que é múltiplo comum de todos os números, o 1 é divisor universal. 1 divide todo e qualquer número. Então ele é divisor universal, ele não é o divisor comum apenas desses dois. Ele é o divisor comum de todos os números. Agora, entre esses dois, qual é o maior possível? O maior possível é o 6. E diferente do conjunto dos múltiplos, o conjunto dos divisores é limitado. Ele tem fim, ele é um conjunto finito. Ao par que o conjunto dos números múltiplos é sempre infinito. Esse é o conceito mais trivial e simples para mostrar MMC e MDC. E claro, e quando os números forem grandes? Vou ter que fazer esses conjuntos, eu vou ter que criar todos esses conjuntos e o conjunto dos divisores. E se eu esquecer de algum? Não existe um meio, uma técnica melhor para a gente poder fazer isso? Sim, na verdade, sim. Que é a fatoração simultânea e a fatoração individual. Vou mostrar os dois métodos para a gente ver qual é melhor, ou, dependendo da situação, servirá um, servirá o outro. Em geral, a gente usa a fatoração simultânea. Como é que funciona isso? Lembrando de fatoração, nós sempre vamos colocar esses números, no caso, o que nós já utilizamos, 12 e 18, lado a lado, uma barra de divisão, e lembrar e reforçar sempre aos alunos que nessa região dos divisores podem ser exclusivamente os números primos. Quais são esses números primos que a gente sempre vai utilizá-los? 2, 3, 5, 7, 11, e esse conjunto também ele é infinito.
Geralmente começamos por essa ordem, mas também não há uma regra que exija que tem que ser na ordem crescente. Haverá aluno que vai ver e vai falar assim, não, cabe o 2 aqui, tanto 12 quanto 18 são divisíveis por 2, mas também haverá aluno que vai dizer, posso começar pelo 3, porque tanto 12 quanto 18 são por 3, ou ainda que os dois não fossem, bastaria que um fosse. Essa ordem não altera, porque já diz na multiplicação que a ordem dos fatores não altera o produto. Inclusive, daí vem o nome fatoração, que é transformar o número em uma sequência de fatores. Seguindo o processo mais tradicional, começando por 2, um deles é divisível por 2, no caso os dois, 12 dividido por 2, 6, 18 dividido por 2, 9. Percebam que eu poderia ir para o 3 sem problema nenhum. O que não pode ser feito é ir para o 5, porque nenhum dos dois números é divisível por 5. Quando falamos de divisão ou divisibilidade, é no caso dar quociente inteiro e resto zero. Nesse momento, como é sexto ano, quociente natural e resto zero. Continuamos então com 2. 6 por 2 é 3 e 9 não é divisível, repete. Não há mais ninguém que seja por 2. Passamos para o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dará 3. Ainda temos o 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 1 já não é mais divisível, ele é o que nós queremos. Bom, disso que nós temos aqui é muito simples. Nós podemos tirar o MMC. Quem será o MMC? O MMC é a multiplicação de todos esses fatores. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 12. Vezes 3, 36. E o nosso alvo também aqui, o nosso MDC, pela fatoração simultânea, serão os fatores primos que serviram para dividir todos os elementos simultaneamente. Ou seja, esse 2 dividiu tanto 12 e é divisor do 18, ou seja, 2 divide 12, 2 divide 18, sim, ele fará parte do nosso MDC. Esse fator 2 divide o 6? Divide. Esse fator 2 divide o 9? Não, ele não é divisor do 9. Então a gente descarta ele do MDC. Ele faz parte do MMC, mas não do MDC. 3. 3 divide 3? Sim. 3 divide 9? Sim. Ele fará parte do nosso MDC. Esse 3 aqui dividiu 1? Não. Então ele já está descartado. Quem é o nosso MDC? Ele é a multiplicação de todos os fatores primos que são simultaneamente divisores dos números que estão compostos na fatoração. Se porventura ele divide um e não divide o outro, ele não faz parte do MDC. E como já visto anteriormente, o MDC é 6. Esse é o método da fatoração simultânea. Vou apresentar a vocês agora o método da fatoração individual. Ou seja, nós fatoraremos o 12 e fatoraremos o 18, só que agora um separado do outro. Por isso que chama-se fatoração individual. Mais uma vez reforçando, só podem entrar aqui números primos. Não é possível números compostos. E seguindo essa sequência, 12 por 2 vai dar 6. 6 pode ser dividido por 2. Poderíamos usar o 3 sem problema nenhum. Que vai dar para esse caso 3. E 3 divisível por 3 sobra 1. Agora, separando o 18. O 18 é por 2. Poderíamos usar o 3. Nunca poderíamos usar 6. Não poderíamos usar 9. Porque não são primos. Mas poderíamos usar o 3. Não tem problema algum. E no caso aqui dá 9, que não é mais por 2. Próximo primo 3. 9 dividido por 3, 3. E por 3 de novo, 1. Para que nós possamos enxergar isso, nós vamos precisar colocar o número na sua forma fatorada. Como assim na sua forma fatorada? O 12, na forma fatorada, é 2 elevado ao quadrado multiplicado por 3 elevado à primeira. Por que elevado ao quadrado? O 2 apareceu duas vezes e o 3 apareceu a primeira. Esse expoente que está aqui em cima
ele é a quantidade de vezes que o número aparece. E o 18, ele é 2 elevado à primeira vezes 3 elevado ao quadrado. Eu sei que a gente não escreve esse elevado à primeira potência. Eu sei que a gente não faz isso, mas para visualização, nesse momento de explicação, ele é importante. Por quê? Para eu encontrar o meu MMC, o que, que eu faço? Eu vou pegar todos os fatores das duas fatorações, aqui no caso duas fatorações, poderiam ser duas ou mais, todos os fatores. Quem são os fatores? Esses números que aparecem aqui, ó. Que no caso é o 2, o 3. Lá do outro lado tem 2 e 3, então não precisa, mas porventura aparecesse aqui um número 5, eu pegaria também esse número 5. Não é o caso para esse exercício. Eu pego todos os fatores que existem, repetidos ou não, nas duas fatorações. E para o caso do MMC, eu vou pegar os que são repetidos, no caso, né? O que tiver um maior expoente. Então, por exemplo, o 2. O 2 é um fator comum, tanto na fatoração do 12 quanto na fatoração do 18. Aqui eu tenho 2 ao quadrado e aqui eu tenho 2 à primeira. Quem tem maior expoente? 2 ao quadrado. O 3 é comum nas duas fatorações, independente disso. Como é MMC, são todos os fatores repetidos ou não nas fatorações. E quando eles se repetem, eu tenho que pegar o que tem o maior expoente. Aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 2. Pego 2. Resolvendo isso, 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Faço a primeira potenciação. E agora multiplico, conforme nós havíamos visto anteriormente. E como que eu vou fazer o meu MMC, o MDC? O MDC, você tem que pegar fatores, apenas os fatores repetidos. Como assim? Aqui no 12 eu tenho o fator 2 e o fator 3. O 2 ele será utilizado se ele aparecer também no 18. Essa é a diferença do MMC para o MDC. O MMC pega todos os fatores repetidos nas fatorações ou não. O MDC, fatores que se repetem nas duas ou mais fatorações. No caso, o 2 aparece na fatoração do 12 e aparece na fatoração do 18. O 3 aparece na fatoração do 12 e aparece na fatoração do 18. Então, pega ele. Se houvesse, por exemplo, uma situação dessa aqui, depois eu arrumo, por exemplo, 3 não apareceu na fatoração. Eu não poderia pegar o 3 para o MDC. Poderia pegar ele para o MMC? Sim, porque MMC, fatores comuns ou não. Caso haja fator comum, repetido, pega o de maior expoente. Se não houver, pega o expoente que tiver. E no caso do MDC, apenas fatores comuns que tem que repetir. No caso, voltando ao nosso 3 aqui. E no caso do MDC, é o de menor expoente. Então, 2. Qual 2 tem menor expoente? 2 ao quadrado, 2 à primeira. É o 2 à primeira. 3. Qual tem menor expoente? 3 à primeira, 3 ao quadrado. É o 3 à primeira. 2. A primeira é 2. 3. A primeira é 3, que a gente falou que não escreve esse número lá em cima. Isso aqui vai dar 6. Nós já havíamos visto isso. Então, aqui nós temos os dois métodos, na verdade, os três métodos, né? Mais comuns, mais direto, vamos dizer dessa maneira, para encontrar MMC e MDC. O método dos conjuntos, que a gente desenvolve o conjunto dos múltiplos, o conjunto dos divisores e verifica neles. O método da fatoração simultânea, que é o método mais utilizado, mais simples, porque você já faz uma fatoração só. E o método da fatoração individual. O da fatoração individual às vezes cai em vestibulares. Claro, caiu inclusive no próprio Enem. E para a gente contextualizar isso, vamos resolver um exercício, tá? Para a gente só poder mostrar como que a gente vai trabalhar com isso daí. E eu peguei aqui para a gente mostrar, na verdade são dois exercícios, eu vou resolver um deles e vou deixar a indicação do outro. João, isso aqui é um exercício de vestibular, tá? É um exercício de vestibular. Pode parecer estranho apresentar exercício de vestibular, ou exercícios de concursos, ou exercícios de área militar para sexto ano, porém não é. É claro que a gente tem que tomar cuidado com o nível do exercício, né? Não exigir nada além do que eles conhecem, do que eles já praticaram previamente, e também lembrar que eles são novos, são jovens, né? Pré-adolescentes, que a interpretação deles ainda não é
tão refinada quanto de um aluno do ensino médio. Mas é possível sim, tá? É possível desde que se tome cuidado com isso. E um detalhe importante, trazendo esses exercícios, dá para mostrar para eles que eles já têm bastante conteúdo e que a matemática deles está se tornando cada vez mais densa, mais evoluída. Olha que legalzinho esse exercício de um vestibular. João e seu irmão dividem um aluguel de um apartamento em Goiânia e para onde voltam sempre nos dias de folga. João trabalha 8 dias e folga no nono dia. Seu irmão trabalha 21 e folga no 21º dia. Se eles folgaram junto hoje, ou seja, hoje eles folgaram junto. Ou seja, hoje é como se fosse o nono dia para o irmão João e fosse o 21º dia para o irmão do João. Então a gente tem aqui, na verdade, uma repetição a cada 9 e a cada 21 dias. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer, quando a gente fala, aqui entra uma dica, quando a gente fala no seguinte sentido, acontecer de novo, coincidir, repetir, isso traz para a gente a ideia do mínimo múltiplo comum. Por quê? Se a gente voltar um pouquinho mais atrás, a gente vai ver que esses números eles se repetem, eles acontecem novamente na própria sequência dos múltiplos dos números. Então aqui a gente vai usar a fatoração simultânea, tomando cuidado que não é o múltiplo de 8, porque ele folga no nono dia. Então eu tenho que tomar esse cuidado e essa sensibilidade. Então vai ser o MMC entre quem? Entre 9 e 21. Porque ele folga no nono e o outro folga no 21º dia. E eles só vão para o apartamento nos dias de folga. Então tem que ver quando que as folgas vão coincidir. Lembrando mais uma vez, aqui só podemos utilizar números primos. Só podemos os primos. 2, 3, 5, 7 e etc. Então, começando aqui pelo 3. 9 dividido por 3 é 3. 21 dividido por 3 é 7. Por 3, 1. 3 dividido por 3 dá 1. O 7 não é divisível por 3, escrevemos ele novamente. Reparem que aqui nós não utilizamos o 2, começamos pelo 3, não há divisores, não há divisão por 5, vamos para o 7, que é primo. O 1 já chegamos lá, 7. Como que eu vou calcular o MMC? É a multiplicação de todos esses fatores. Como aqui a gente fez a multiplicação, a fatoração simultânea, é só multiplicar todos de uma vez. Então, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63 dias. Ou seja, se eles estão no apartamento hoje, eles estarão nesse apartamento novamente daqui a 63 dias. Olha que simples esse exercício, como que dá para trabalhar tranquilamente, mesmo sendo um exercício de faculdade da Estadual de Goiânia, perdão. Dá para trabalhar com sexto ano. E olha só que interessante. Alunos de sexto ano, ensino fundamental, anos finais, resolvendo exercício de faculdade. Isso é muito importante, isso é muito legal. E para terminar essa aula, eu trouxe mais um exercício no plano de aula, existem alguns. Esse é um pouquinho mais bem elaborado, que eu vou apresentar agora, que é um exercício da área militar, mas também extremamente possível de ser feito. Extremamente possível de ser feito. Que no caso fala sobre uma abelha rainha que dividiu as suas abelhas em grupos com o mesmo e maior número possível. Toda vez que o problema trouxer divisão, repartir, organizar, separar em grupos e mesma quantidade e maior possível, o próprio exercício está dizendo mesma quantidade e maior possível, máximo divisor comum. Reparem a sutil diferença, porém quase que uma regra, quase que, como a gente diz, um macetezinho para os alunos. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro. Acontecer de novo, repetir, tornar a existir, estar juntos novamente, são dicas de MMC.
porque no próprio conjunto dos múltiplos eles se repetem a cada período. Quando fala repartir em mesma quantidade, maior quantidade possível, dividir, separar, MDC. Para esse problema, dá para trazer para os alunos. Aí pode ser feito por fatoração simultânea, por fatoração individual. Dá para mostrar para os alunos que são números maiores. Enfim, dá para fazer uma série de situações com eles. Esse eu deixo para vocês, os alunos, tentarem resolver. Muito obrigado. Essa foi uma aula resumida, mas eu dei algumas dicas de como trabalhar a parte de MMC e MDC com os alunos. Valeu, gente. Muito obrigado.